Olá, seja muito bem-vindo ao canal Um Minuto com Deus. O deserto, esse lugar onde tudo parece morrer. Não tem sombra, não tem conforto, não tem nenhum sinal de vida. Mas é exatamente ali que Deus faz florescer o que parecia impossível. Imagine a cena. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Séculos de escravidão haviam finalmente terminado. Eles viram com os próprios olhos o mar se abrir. Era o fim da dor, da opressão, do medo. Era o começo de uma nova história. Mas o que veio depois da libertação não foi o descanso, foi o deserto. E aqui está uma das maiores verdades espirituais que muita gente ignora. Depois da promessa, vem o processo. Depois do milagre, vem a caminhada. Moisés liderava um povo cansado, inseguro, cheio de lembranças amargas do Egito. Eles tinham visto Deus agir de forma espetacular, mas ainda não sabiam como confiar plenamente nele. E no deserto, toda fé é testada. No Egito, eles aprenderam a sobreviver. No deserto, precisariam aprender a depender. Sabe, Deus não os levou pelo caminho mais curto. Ele os levou pelo caminho mais difícil, que era, na verdade, o caminho do aprendizado. Cada passo naquele chão quente era uma lição silenciosa, ensinando que a fé verdadeira não nasce quando tudo está bem, mas sim quando tudo parece perdido. Foi no deserto que o maná caiu do céu. Foi no deserto que a água brotou da rocha. Foi no deserto que Deus desceu em forma de nuvem e fogo para guiar o seu povo. Foi ali que eles aprenderam que Deus não apenas liberta, Ele sustenta. Ele não apenas abre o mar. Ele caminha junto na areia. Mas a jornada era longa. E quanto mais o tempo passava, mais o povo murmurava. Eles queriam a terra prometida, mas não queriam o processo que os preparava para ela. Queriam o leite e o mel, mas não estavam dispostos a suportar o calor do deserto. Muitos olharam para trás e disseram: seria melhor termos ficado no Egito. E, sejamos honestos, quantas vezes nós não dizemos o mesmo? Quando as coisas não saem como planejamos, quando a promessa demora a chegar, quando o deserto parece não ter fim, a vontade de voltar para o que era conhecido, mesmo que fosse ruim, bate forte. Mas preste atenção. O deserto não é o fim da linha. Ele é a ponte entre quem você era e quem Deus quer que você se torne. Em cada madrugada fria e em cada tarde escaldante, Deus estava lá, guiando o povo por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Enquanto eles reclamavam, Deus permanecia fiel. Enquanto eles duvidavam, Deus sustentava. E Moisés? Moisés. Ele carregava o peso de liderar um povo que ainda não entendia o que era liberdade de verdade. Ele também se cansava, também se frustrava. Ele também chorava diante de Deus, perguntando se realmente era o homem certo para aquela missão. Mas mesmo exausto, Moisés continuava. Porque ele entendeu que fé não é caminhar sem sentir sede. É caminhar confiando que Deus trará a água no momento certo. E talvez essa seja a sua história agora. Talvez você já tenha saído do seu Egito, daquela fase escura, daquele passado difícil, mas ainda não chegou à sua terra prometida. Você está no meio do caminho. O chão ao seu redor é árido. As promessas parecem distantes. E tudo o que você tem é a certeza de que Deus está presente, como uma nuvem durante o dia e uma chama durante a noite. Se Deus te colocou no deserto, acredite, é porque Ele quer fazer algo florescer dentro de você. O deserto não é um lugar de morte. É um lugar de revelação. Ali, Deus cala o barulho do mundo para que você possa ouvir a voz dele com mais clareza. Ali, Ele te ensina que a sua fé não depende do cenário ao redor, mas da presença dele com você. O povo de Israel pensou que Deus os havia abandonado, mas na verdade, Deus estava mais perto do que nunca. Enquanto eles reclamavam, Ele estava preparando o caminho. Enquanto eles duvidavam, Ele estava transformando o deserto em uma sala de aula. Aqui no canal Um Minuto com Deus, nós sempre lembramos, o deserto é o lugar onde Deus revela quem você é, e mais importante, quem Ele é. Se você está atravessando um tempo seco, silencioso e difícil, talvez Deus não esteja te castigando. Talvez Ele esteja te ensinando a depender dele de verdade.
porque há vitórias que só nascem quando tudo parece perdido. Há uma fé que só floresce onde não há mais nada em que se segurar. Foi no deserto que o povo aprendeu a clamar. Foi no deserto que Moisés descobriu que Deus é suficiente. E é no seu deserto que você também vai descobrir o mesmo. A fé que floresce no deserto é a fé que sobrevive à escassez. É a fé que se recusa a desistir quando os olhos não veem nenhuma saída. É a fé que aprende a descansar na soberania de Deus, mesmo sem entender o caminho. Então, quando o seu deserto parecer longo demais, lembre-se, Deus não te tirou do Egito para te abandonar no meio do caminho. Ele te tirou para te transformar. E o deserto é o lugar onde ele molda guerreiros, não fugitivos. Um dia, o povo atravessou o rio Jordão. Eles entraram na terra prometida. E tudo aquilo que parecia impossível se tornou real. Mas o que o sustentou até lá não foi o pão, não foi a água, não foi a liderança de Moisés. Foi a presença de Deus. O deserto foi o lugar onde eles perderam o que era supérfluo e descobriram o que era essencial. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Então, não fuja do seu deserto, floresça nele, ore, adore, permaneça. Porque é nesse solo seco que as raízes da sua fé se aprofundam. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que o deserto não foi o pior lugar da sua vida. Foi o mais sagrado. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Minha fé está florescendo no deserto. E compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando um tempo difícil. Lembre a essa pessoa que Deus ainda está no controle, guiando a caminhada. Siga o canal Um Minuto com Deus, para ouvir mais histórias como esta. Porque aqui, cada minuto com ele te lembra que até o deserto tem um propósito divino. Obrigado por assistir e até a próxima.